Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós contamos com a participação do professor doutor Expedito Silva do Nascimento Júnior. Ele é professor de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje vem falar sobre um programa de doação voluntária de corpos para estudos anatômicos da universidade. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Olá, obrigado, grato pelo convite, pelo espaço que está sendo ofertado à UFRN. Professor, falar um pouco sobre esse programa, né? Porque às vezes o senso comum ou até o imaginário social, né, tem alguns mitos ou algumas dificuldades em, digamos assim, se despedir dos corpos, dos parentes, então envolve psicologia, envolve muitas coisas que talvez dificulte esse processo de doação, né? Mas a primeira pergunta que eu faço é: desde quando a gente tem este programa ou sistematicamente esse processo, né, de doação ele acontece na Universidade Federal? Bruno, o nosso telespectador, o programa ele funciona já desde a década de 80, né, do início da década de 80, e nos últimos anos apenas é que ele vem crescendo com o maior número de doadores em virtude das nossas campanhas, né, de informação junto à mídia, em rádio, em televisão, distribuindo folders em eventos e etc. E a gente tem percebido uma excelente resposta da sociedade, né? A gente utiliza inclusive esse espaço para agradecer à sociedade por ter entendido a nossa campanha e a relevância do ato da doação para o ensino de anatomia na Universidade Federal, porque, como eu digo aos meus alunos, a colegas, a anatomia ela é a base que sustenta a formação de um profissional da área da saúde, né, sobretudo aqueles que vão trabalhar diretamente o corpo humano como um médico cirurgião no hospital. Para que a população possa entender a importância disso, você não treina um piloto de um avião brincando com drone. Você não treina um mecânico, quem vai mexer no motor do carro, brincando de carrinho. Da mesma forma, você não forma um cirurgião brincando de boneco. Então, e nem só com atlas, né? Porque a gente sabe que os atlas eles são importantíssimos também, né? Exatamente. Os atlas são os nossos guias, né? Mas o elemento que reflete quase que 100% da realidade do corpo vivo é o cadáver. E não existe um modelo alternativo de qualidade. Infelizmente, nós não conseguimos ainda, as indústrias em geral não conseguiram ainda reproduzir um modelo que satisfaça em pelo menos 50% a realidade que um corpo humano real apresenta para o nosso estudante. Então, para a população entender, é uma pergunta que eu sempre faço também: se você tem um médico que estudou e se formou num cadáver, dissecando o corpo humano, as artérias, as veias, os músculos, né, conhecendo a textura, a forma, as variações anatômicas, e você tem um outro médico que se formou estudando em bonecos, se eu for escolher entre um e outro para tirar uma unha, que seja, né, fazer a extração de uma unha no transplante cardíaco, a resposta é óbvia. Eu não tenho dúvidas em escolher aquele que se formou dissecando e estudando um cadáver real. Essa era uma pergunta inevitável também, né? A gente tem várias universidades, não só no Rio Grande do Norte, que oferecem também cursos na área biomédica, né? Educação física, biologia e medicina, que aí talvez tenha uma responsabilidade muito maior, porque envolve ali o limiar entre vida e morte. E a tecnologia tem trazido bonecos, né? Simulações. Mas, por outro lado, a gente tem na Universidade Federal vários cursos que são renomados, né, e que são dos melhores do país nessa área, né? Então, como é que o senhor vê essa questão da simulação? O senhor já começou a responder, e até para fazer um alerta para o público, né, para que eles possam doar, né? Realmente, os bonecos eles são interessantes até que pontos? Ou então a gente realmente tem que descartar essa tecnologia porque é útil apenas os corpos que já foram vivos e que hoje devem ou deveriam ser doados? A questão da utilização de modelos artificiais, ela, até certo ponto, ela é importante porque ela oferece ao nosso estudante uma base, né? Para nós, esse modelo ele é um modelo que dá um suporte
no início das aulas para mostrar alguma estrutura específica, mas ele não substitui a peça natural. Ele é um mecanismo acessório dentro da nossa atividade prática, né? Ele não substitui o ator principal, que é o cadáver. Para você ter uma ideia, eu costumo dar uma aula na turma de medicina, uma aula de abdômen, por exemplo, para mostrar relações de vísceras dentro da cavidade, e eu inicio isso no modelo artificial, num boneco, que custou para a universidade quase R$20 mil na época, né? Esse modelo já está lá com 3 anos, e aí em seguida, de propósito, eu coloco a minha turma para ir no cadáver, visitar o abdômen do cadáver, nas mesmas estruturas, e os alunos estão perdidos, eles não conseguem identificar. Tamanha é a variabilidade e a complexidade que existe no corpo humano. O boneco ele sai da mesma forma. Então as variações anatômicas, elas não são demonstradas no boneco. E essas variações, nem o braço direito é igual ao esquerdo no mesmo indivíduo. Se avalie de indivíduo para indivíduo e avalie isso para um cirurgião ou para um técnico de enfermagem, um enfermeiro que vai precisar puncionar uma veia, um médico que vai fazer um procedimento em uma artéria, a quantidade de variações possíveis. Essa relação com o corpo, né, eu penso que tem uma condição muito mais subjetiva do ponto da formação de ciências biológicas, por exemplo, né? Você envolve a ética com esse corpo, com esse indivíduo, e também a questão da psicologia na formação desses alunos, né? Ver um boneco e ver uma pessoa que foi viva, né? Ou seja, quem sabe vão surgir perguntas de onde veio, como e manipular, digamos assim, de uma forma preciso, né, professor? É necessário para a formação deles que eles possam ter esse contato. E muitas vezes eles se perguntam ou têm um choque com esse momento. A gente conversou a respeito da parte técnica, da importância do cadáver para a formação do profissional, mas não podemos esquecer, evidentemente, do contexto técnico, do contexto ético e humanístico que o cadáver também permite a formação do nosso estudante. Isso é fundamental. Né? E isso é fundamental, um profissional que tenha uma visão humanística. Né? O cadáver ele é tratado como o primeiro paciente do aluno da área da saúde. Né? Todos os cuidados, toda a postura que o aluno precisa apresentar diante do cadáver e tratá-lo como o primeiro paciente. E também, em algumas situações, o cadáver ele é tido como o primeiro professor do aluno dentro da universidade, porque é lá que ele vai, a riqueza de informações para passar para aquele estudante, ele é quem verdadeiramente ensina. Então, a cada semestre, aliás, uma vez ao ano, nós temos um ato ecumênico na universidade, onde doadores, famílias de doadores vão para a universidade, a gente realiza uma cerimônia religiosa também e os alunos se envolvem nesse processo, conhecem as famílias dos doadores. E é um momento muito bonito e que a sociedade precisa conhecer também. Uma forma de agradecimento. Uma forma também, de agradecimento aos familiares e a memória daqueles que fizeram a doação do corpo para o ensino na universidade. Ainda tratando mais dessa área da importância desses corpos, né, para depois a gente ver algumas perguntas específicas dos trâmites da doação. Quais são os cursos que se utilizam desses corpos, né, que são doados? Na universidade hoje, no nosso departamento de morfologia, nós recebemos 12 cursos, a maior parte da área da saúde, mas veja você que nós temos o curso de dança, que também paga anatomia humana, o curso de engenharia biomédica. Esse de dança vem de artes? Vem lá das artes, né? Departamento de artes. E totalizam, por semestre, uma média de 800 alunos que são atendidos pelos laboratórios de anatomia humana. A turma que realiza o trabalho da dissecação, aquela que vai realizar todos os procedimentos para a obtenção do material biológico, é a turma de medicina do 3º período. Mas todo o material oriundo da dissecação, ele é disponibilizado depois para as demais turmas que passam pelo departamento. Então, é uma riqueza e um retorno social tão grande, a importância do cadáver, a formação por ano, imagine isso ao longo de uma década, quantos e quantos profissionais são formados e que com qualidade e com responsabilidade pela nossa instituição. Então o ato é fundamental
e assim, o estudante ele tira todo o proveito do material. O laboratório, como é que é o laboratório, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes em algumas instituições os alunos reclamam muito de odor, coisas do tipo. Como é que o laboratório da UFRN ele está estruturado e oferece quantos corpos para que esses alunos eles possam ter essas aulas práticas? Na turma de medicina do terceiro período que eu citei, nós estamos com uma turma hoje de 50 alunos, e em virtude ainda do reduzido número de corpos, nós só podemos disponibilizar 2 cadáveres por semestre. Então você fica com uma turma de 50 pessoas para estudar em 2 cadáveres, que é um número, o ideal seria que tivéssemos aí no mínimo 5 corpos por semestre, né? Para disponibilizar para um processo consolidado de aprendizagem. Essa logística ela acontece exatamente para que as próximas turmas possam ter? Exatamente, exatamente. É fundamental, né, que a gente tenha um número de corpos significativo que atenda a demanda com qualidade, né? O número 2 é o número mínimo, para que você possa oferecer, dividir as turmas em grupos, em horários diferentes, para que a turma possa acessar a dissecação do cadáver. Mas o ideal, com 5 corpos, nós teríamos grupos menores, e isso melhora o processo de ensino e aprendizagem na docência. Quanto à segunda pergunta, em relação ao laboratório, ao laboratório de anatomia, hoje eu falo sem nenhuma dúvida que nós temos o laboratório de anatomia entre os melhores laboratórios do Brasil. Na região norte e nordeste, nós não vamos encontrar um laboratório de anatomia com tamanha qualidade, no sentido de que nós temos um sistema de climatização, um sistema de exaustão. Nós trabalhamos com cadáveres naturais, com peças molhadas em formol, e as pessoas entram no laboratório e não sentem cheiro de formol na sala. Para você ter uma ideia, o ar é renovado dentro da sala 22 vezes a cada hora. Então as pessoas que trabalham com conforto no laboratório agora, com conforto térmico, conforto de não mais sentir o odor de formol no interior da sala. Esse seria uma das maiores dificuldades, né, de se trabalhar com esses corpos. Foi uma luta grande junto à reitoria da administração central. Nós passamos aí 6 anos numa luta grande em termos de infraestrutura, em termos de orçamento, e finalmente no ano passado conseguimos viabilizar o laboratório de anatomia nas condições técnicas e de segurança que o nosso estudante, professor e técnico também precisa para trabalhar. Professor, fica um alerta aí, a gente está terminando o primeiro bloco, só para a gente fazer esse contexto, né? Da década de 80 até agora, no início de 2010, 52 doadores cadastraram, né? Ou seja, não foram os corpos efetivados, né? E de 2012 para 2015, um aumento, né, significativo, 192 pessoas já se cadastraram nesse banco de dados, mas quantos corpos foram efetivados até da década de 80 para cá? Do banco de doadores, dos 192 doadores, né, do banco que assinaram o termo de doação, hoje nós temos na conta 27 corpos que efetivamente chegaram para o ensino de anatomia na universidade, originários desse banco de doação. E esses corpos, eles têm uma duração para o ensino, tem um tempo específico dentro do laboratório? Se bem preservados, né? Se a gente mantiver as condições adequadas de conservação, duram indefinidamente. Tem corpos da década de 70, sendo ainda utilizados hoje. Professor Expedito, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. Você de casa, no segundo bloco a gente volta com mais informações. Se você se interessou e deseja cadastrar-se, então, nesse banco de dados, né, para que no futuro possa servir, né, como um elemento de ensino e aprendizagem para os alunos de biociências da universidade, não saia daí, no segundo bloco a gente vem com informações. Até lá! Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Expedito Silva do Nascimento Júnior. Ele é professor de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordena um programa, que está aqui no meu encarte, Programa de Doação Voluntária de Corpos para Estudos Anatômicos. Professor, primeira pergunta, né? E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre esse processo de doação. Existe uma lei específica, né? Que é dentro do artigo 14, a Lei 10.406 de 2002 do Código Civil Brasileiro,
que regulamenta isso, né? Ou seja, não é apenas uma doação sem nenhuma regulamentação, sem nada oficial. Exato. Né? Eu queria que o senhor contasse como é que acontece esse processo primeiro. Né? Ou seja, eu gostaria de ser um doador. O que eu tenho que fazer? Muito bem. O processo de doação ele é muito, mas muito simples. O doador ele dispõe de um termo onde ele pode simplesmente ligar para o nosso departamento, ou ele pode entrar no site do departamento e baixar esse termozinho de doação, ou ele pode, ao ligar para o departamento, a gente envia por e-mail, ou a gente manda o termo pelo correio, né? Enfim, o acesso ao termo a gente garante a maior facilidade. O que é preciso? O preenchimento do termo e uma assinatura com firma reconhecida em cartório. A partir do momento em que o doador entrega esse documento no departamento de morfologia, ele recebe um cartão de doador, né, que lá tem os telefones e todos os contatos do departamento, para após o falecimento, o hospital, a família, entrar em contato com a universidade. Quer dizer, o processo, sob o ponto de vista legal, é muito simples, é um termo, uma assinatura e o reconhecimento de firma em cartório. Bastando isso para que ele se torne um doador da Essa doação ela deve ser feita, então, pessoa viva, ou existe algum mecanismo de que, após a morte de algum ente, a própria família possa fazer essa doação? Exato. A situação que eu citei há pouco, né, anteriormente, quando o indivíduo em vida, ele expressa a vontade e o desejo de doar. Tá? Mas existe a possibilidade da família realizar o processo de doação, mesmo o indivíduo em vida não tendo expressado essa vontade. Complica um pouco o processo? Ou não, também? O trâmite é o mesmo, né? Tem um outro formulário apenas, mas também necessita de firma do representante legal, né? Da família que vai fazer a doação. O representante legal, no caso, o filho, a esposa, que efetua a doação daquele indivíduo, né, após o seu falecimento. Uma coisa importante que eu sempre digo aos doadores, aqueles que vão fazer a doação, é que aquele documento que ele assina e que entrega na universidade, ele não garante o processo de doação, porque quem vai efetivar o processo é a família. Né? Aquele documento apenas expressa a vontade dele de fazer a doação. Então converse com seus familiares, conscientize a família que você deseja fazer a doação, né? Enfim, que no final das contas, né, a gente, uma vez eu tive que fazer um convencimento de uma família inteira praticamente, né? Houve o falecimento e aí a senhora era doadora, a família não quis, só que um dos representantes legais queria efetivar a vontade do falecido. E aí eu tive que ir ao hospital, conversei com a família e ao final conseguimos levar o corpo para a universidade. É bom conscientizar o público que na realidade você não perde um familiar, não é? Você está doando para que os alunos eles possam se formar melhor nessa área, né? E por ser voluntária, nada impede que a pessoa não queira doar também, né, professor? Exatamente. Mas aí fica o alerta para que você se conscientize. Se a pessoa quis doar, ou então a família, que isso é muito importante para a formação dos alunos. Perfeito. Professor, uma pergunta na área da história desse corpo que vai ser doado, por exemplo, né? Na perspectiva de, existe alguma doença, alguma idade, a gente sabe que inevitavelmente algumas pessoas morrem na fase adulta, outras crianças, né? Ou quem sabe até bebês, e existe alguma regulamentação ou critérios do próprio departamento de morfologia para dizer que este corpo com essa doença ou com essa idade podem ser doados ou não? É importante essa pergunta. A única coisa que impede a doação do corpo para a universidade primeiro, em caso de mortes infecto-contagiosas, né? Porque a gente não vai expor alunos, professores, funcionários ao risco de contração de alguma doença e etc. E a segunda hipótese é no caso de mortes criminosas ou violentas. Com indícios de morte criminosa ou violenta, não podem, porque aquele corpo ele passa a ser parte de uma peça criminal, de um processo, e quando disponibilizado para o ensino, nosso aluno vão evidentemente modificar a prova do crime. Então, por lei, a Lei 8.501/92 impede que as instituições de ensino, as escolas médicas, utilizem corpos com algum tipo de indício de morte violenta ou criminosa. Essas são as duas situações em que está vedada o encaminhamento do corpo para o ensino. Dentro desse processo de cadastro, né, essa é a primeira pergunta. Se tem um público-alvo
ou algum estudo, algum índice que diga, não, a gente tem esse número de pessoas mais ou menos dessa classe, com essa idade, com essa característica? Olha, nós temos um levantamento do perfil socioeconômico do Banco de Doadores da Universidade Federal e nós temos observado a maioria de mulheres, né, numa faixa entre 55 anos a 70 anos, a maioria dos doadores. A faixa, o nível de formação é o ensino médio completo, né, o ensino superior incompleto, é também a maioria. Do seu ponto de vista religioso, nos últimos anos a gente tem observado um crescente número de doadores que declaram praticar o espiritismo. Sob o ponto de vista da faixa salarial, entre R$3.500 até R$7.000, quer dizer, de classe média, né, baixa e alta. E esse é o perfil do nosso banco de doadores. Uma coisa interessante que a gente observa com isso é que o aspecto religioso, ele não é a principal barreira que nós temos enfrentado com o nosso banco de doadores. Me parece que a principal barreira é a barreira da informação. Os dados têm apontado que no momento em que nós começamos a divulgar para a sociedade que existia, além da possibilidade do sepultamento, da possibilidade da cremação, a possibilidade de doar para o ensino, o número aumentou substancialmente na nossa instituição. Então, ou seja, muitas vezes você acha que é aquela comunidade pobre que não teve dinheiro para fazer o sepultamento do doente e aí termina doando, mas não é isso, né, professor? Não. E dentro do processo, inclusive, eu queria que o senhor citasse e demonstrasse essa questão da informação para quem está em casa possa entender também. Ou seja, existe a possibilidade de você fazer os atos, né, e depois doar, ou depois do corpo ser sepultado. Como é que funciona? Como é que é essa informação para quem está em casa também possa entender isso? Muito bem. Para você que está em casa, vou citar aqui um exemplo. Houve um falecimento, por exemplo, hoje, e aí o hospital, a família entra em contato com a universidade, falando da disponibilidade do corpo, e a universidade, a partir daí, assume todos os trâmites burocráticos, os trâmites relativos à funerária. A família não tem nenhum tipo de preocupação em relação a isso, né? Então a universidade, ela pergunta à família se a família tem interesse em fazer algum tipo de cerimônia religiosa. Se a família tem interesse em fazer a cerimônia, a universidade dispõe da capela do campus. Nós disponibilizamos toda a infraestrutura da capela para que a família possa fazer as suas últimas homenagens, né? E logo após a cerimônia, aí sim a universidade, no carro funerário próprio, recolhe o corpo para que a instituição possa fazer toda a parte técnica, né, de preservação do corpo, e esse corpo vai ficar sob a guarda da instituição. Quando o corpo ele é de um doador, após o uso do cadáver pela turma de medicina, nós perguntamos à família se ela tem interesse em sepultar o corpo em jazigo próprio. Se tem, informa então o horário e o local e a universidade transporta esse corpo para o jazigo da família. Caso não tenha, a universidade também dispõe de túmulos no cemitério Parque de Nova Descoberta para que esse corpo seja sepultado com todas as honras e respeito que aquele indivíduo merece, né? Então as famílias vão ao túmulo da universidade para fazer as suas homenagens também, né? Um ponto de encontro dessas famílias junto ao cemitério Parque Nova Descoberta. A questão da doação, alguém pode estar se perguntando agora, né? Eu me cadastrei no banco de doação de córnea, por exemplo. Então, o corpo ele pode fazer essa doação, a família pode fazer a doação de parte do corpo, digamos assim, e depois o resto será encaminhado para o departamento? Perfeito. Como é que funciona isso? O indivíduo que se submeteu houve o falecimento, a morte cerebral, a equipe de transplante foi no hospital e fez a remoção, por exemplo, de córnea, de rim ou de qualquer outro órgão, né, necessário para o procedimento de transplante. E esse corpo, ele pode, após esse procedimento, ser sim encaminhado para o ensino na universidade, né? Não tem nenhum tipo de impedimento quanto a isso, porque as técnicas cirúrgicas, operatórias, as suturas que são realizadas mexem minimamente com a estrutura do corpo. Professor, os corpos são não reclamados ou corpos de doadores? Como é que é essa diferença, né? E como é que acontece? Isso é importante dizer para a sociedade entender que
até alguns anos, a maior parte dos corpos que nós tínhamos armazenados em formol no nosso departamento, digo há 2 anos, por exemplo, a maioria era de indigentes. Ou seja, aqueles indivíduos que após o falecimento na instituição hospitalar ou foram encontrados na rua, faleceram, não tiveram um representante legal para ir reclamar o corpo junto às instituições. Por lei, 8.501, é o número da lei, /92, é uma lei federal, o corpo, após 30 dias, ele é encaminhado para o ensino na universidade, nas escolas médicas, né, de acordo com a lei. Então, até 2 anos, a maior parte dos corpos que chegavam à universidade eram corpos não reclamados, esses indivíduos que não apresentavam um representante legal para fazer o recolhimento do corpo. Hoje, esse número se inverteu. Nós temos hoje armazenados aproximadamente 9 corpos no nosso departamento, na maioria, 5 corpos desses são de doadores, né? Apenas 4 corpos de indigentes. Então, é uma relação que a gente tem buscado inverter, né? Porque depender desses corpos não reclamados para o ensino, gera uma incerteza, né, imensa. A gente nunca tem. Teve semestre de a gente ter aí um cadáver. E no ano de 2010, por exemplo, e começando o semestre, a gente não tinha nenhum. E aí apareceu um cadáver do Hospital Alfredo Gugel para salvar o ano, salvar aquele semestre da turma de medicina. Hoje a gente tem uma situação um pouco mais tranquila e com um número invertido da maioria dos corpos não reclamados. Então, esse corpo não reclamado, ele é um corpo que tem um trâmite burocrático, administrativo, muito maior do que em relação ao doador. Você tem uma ideia, quando o corpo ele chega à universidade, nós temos que publicar 10 editais em jornais de grande circulação na cidade. Né? Temos que levar esses registros ao cartório, e aí o cartório emite uma certidão de óbito com assento na universidade, dizendo que o corpo, se ele tem identificação ou não, tem nome, tem um documento de identidade ou não, o corpo do senhor fulano de tal foi disponibilizado para o ensino na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com a lei, assim, e provimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eles não tinham família, eu costumo sempre dizer isso, mas a partir do momento em que chega à universidade, nós acolhemos esses corpos como sendo da nossa família, da família do Departamento de Morfologia. Ok, professor. Nosso tempo já está encerrado, mas eu acho que uma pergunta, e na realidade é uma informação, um serviço é fundamental, né, nesse tipo de entrevista, que é quem está em casa, vale lembrar que esse programa é exibido, depois a nossa produção coloca no YouTube, então você pode assistir desde o início, se você sintonizou agora na TV Câmara, mas um telefone, alguma forma de contato para o telespectador possa, então, ligar diretamente e fazer esse cadastro ou tirar dúvidas sobre este assunto, professor. Vocês podem ligar, né, das 7 da manhã até às 18 horas, né, na Secretaria do Departamento, o número é 3215-3431. Repetindo, 3215-3431. E lá o secretário vai dar todos os encaminhamentos, as informações necessárias, inclusive encaminhar endereço eletrônico para quem quiser interesse em observar a página da universidade. A gente tem também à disposição o formulário para que você possa baixar diretamente na internet. Ok, muito obrigado pela entrevista, professor. Obrigado. E você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Se vê na próxima semana, mesmo horário, 10 horas da manhã aqui pela TV Câmara, com reapresentação aos domingos também às 10 horas da manhã. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube, Twitter e Facebook. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.